Show. Então vamos lá. Vou compartilhar minha tela. Graças a Deus. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Ricardo. Não? Não, tá sim. Aqui Ah, tá. Tô conseguindo. Conseguimos. Eu consigo. Show. Beleza. Então, meu objetivo aqui é dar uma visão geral da Ropara. A gente é parceiro da IBX já há mais de um ano, tem trabalhado junto. E a ideia é falar um pouco mais sobre o que a gente faz, como a gente pode ajudar vocês a ser bem-sucedido no cliente de vocês. Então, antes disso, gostaria de me apresentar. Meu nome é Ricardo, eu sou cofundador da Ropara. Alguns detalhes pessoais para dar cara ao nome, né? Como todo bom cidadão, sou flamenguista. Apesar de ter perdido ontem, ainda é o melhor time do Brasil. Eu moro no Rio. Tenho uma filha de 3 anos chamada Esther e tenho não somente um, mas 2 Goldens. São as doideiras que a gente faz na vida. Pelo menos os estragos ficam simétricos, né? Quando um come um pé da cadeira, o outro come outro pé. Então, pelo menos isso fica simétrico. Mas falando da Ropara, a gente é uma empresa de tecnologia com sede em Boston, em Massachusetts. Apesar de eu ser o cofundador, eu não sou o fundador principal. Ela foi fundada, o nosso fundador principal é o professor Mike Stonebraker, que é um professor do MIT, por isso que a gente é de Boston. E um dos marcos da carreira dele é que ele, em 2014, ganhou o Turing Award, que é considerado o Nobel da computação, né? Ele é tido como um dos pais do Big Data, criou Postgres, criou várias tecnologias interessantes nesse mundo. E a Ropara saiu de uma pesquisa dele do MIT, porque por muito tempo ele pesquisou como armazenar dados, né, e escalar a armazenagem de dados em grande escala. Depois ele começou a pesquisar como é que a gente limpa e organiza esses dados. E aí, por último, que veio a Ropara, como é que a gente visualiza todos esses dados. Então, a título de curiosidade, eu vou compartilhar um pouco da pesquisa que foi feito e os motivantes dessa pesquisa. E aí vocês vão ver como essa pesquisa se transformou num produto e como a gente está integrando esse produto com a IBBX. Tranquilo até aqui? Todo mundo conseguindo acompanhar? Tranquilo. Show. Beleza. Então, como eu comentei, a pesquisa era na área de visualização, né? Como a gente sabe, visualização é uma ótima forma de você entender dados. Vamos supor que eu tenho um site e eu tenho essa tabela de vendas do site aqui por mês, né? Tipo, janeiro eu vendi $1.000, fevereiro 1.200, março 1.500. É difícil identificar padrões aqui simplesmente olhando essa tabela. Mas se eu transformo ela num gráfico, fica muito fácil entender o padrão de venda. Dá para ver que tem um pico em março, depois cai em maio, julho. Então, gráfico sintetiza e facilita muito o nosso cérebro a entender, identificar padrões. O problema é quando os gráficos não refletem a realidade. Aí que estava a pesquisa do Mike. Vamos supor que eu tenho a mesma loja, né? E você vê que em janeiro o Ricardo comprou um produto de R$10 e Paulo de 190. E em fevereiro o Roberto comprou um produto de 50, sei lá, um caderno, e José comprou um produto de 150, sei lá, custa 150 hoje numa loja, né? Uma caixinha Bluetooth. Então você vê que os padrões de compra são totalmente diferentes entre os meses, né? Mas se a gente traça um gráfico, você vê, vamos supor que eu traço um gráfico de soma de vendas. Eles vão ser idênticos entre janeiro e fevereiro, apesar dos padrões ser todos totalmente diferentes. Se eu traço um gráfico de média dos itens comprados, ele também vai dar R$100, apesar dos padrões serem totalmente diferentes, o gráfico mostra o mesmo. E qual o problema disso? O gráfico não se torna acionável, né? Vamos supor, eu quero planejar uma campanha de marketing para clientes que compram em média R$100. Eu não vou atingir ninguém, porque na verdade ninguém compra R$100. Eu quero comprar produtos na minha loja na faixa de R$100. Também o produto não vai vender, porque de fato nenhum produto de R$100 está sendo vendido. Apesar da média lá estar R$100, eles estão variando entre 10, 190, 50, 150, etc.
Então, esse é o caso que o gráfico não está refletindo a realidade da loja do Toninho ali da esquina. E esse é um problema já estudado em estatística há muito tempo, né? Esse daqui é o que a gente chama de quarteto de Anscombe. Então, eu tenho 4 datasets aqui. Então, vocês podem pensar o eixo peso, o eixo y tamanho. Então, são 4 conjuntos de dados com vários pontos. E o interessante é que todos esses conjuntos de dados têm a mesma média de x, mesma média de y, desvio padrão de x, desvio padrão de y. Todas as métricas estatísticas são iguais para todos esses dados, apesar de eles serem completamente diferentes. E uma outra pesquisa interessante foi o Datasort 12, que aí você vê que ele gera vários conjuntos de dados, inclusive dinossauro, estrela, e o x e y tá sempre, a média e o desvio padrão está sempre igual. Então, se a gente olha num gráfico, todos eles vão dizer a mesma coisa, só que o que está acontecendo por baixo na vida real é totalmente diferente. E aí a causa raiz é porque visualizações tradicionais são desenhadas para serem impressas, né? Elas precisam caber na tela, deve contar uma história em uma única imagem e tem interação limitada. Então, esse aqui na direita é um dos primeiros gráficos de linha que existem na história, que é da dívida da Inglaterra com a guerra de 1786, e você vê que ele é muito parecido com os gráficos de linha hoje. E nesse paradigma que tem que ser impresso, não tem onde fugir, porque não tem como a pessoa interagir com o gráfico, né? Então você tem um problema de escala, né? Você fica limitado. Só que a gente está vivendo hoje na era digital, ela abriu novas possibilidades. Então, que nem a gente tinha, quem pegou, né, quem é velho o suficiente, tinha atlas de papel antigamente, e hoje você tem um Google Maps que em poucos cliques você consegue numa visão do mundo até a sua rua. Então você consegue ver muito mais informação, porque você consegue interagir com a informação. E aí a gente começou a explorar umas coisas muito doidas, né. A transmissão do vídeo não vai ficar tão boa, mas dá para ter uma ideia, do que eu tô falando. Por exemplo, isso daqui é uma análise de tráfego de rede, né. Então a gente tem um heatmap de 1 milhão de pontos de tráfego de rede, pacotes transmitidos, onde o x é o tempo, o y é o tamanho do pacote. Então você tem um mapa de calor que a pessoa pode dar zoom nesse mapa de calor e acessar os pontos individuais para tentar identificar alguns padrões. Então a pessoa analisa o ponto, tã-nã-nã e tal, e aí depois ela pode dar zoom out novamente. Então teve um pico aqui de tráfego aqui que a pessoa pode fazer zoom in e analisar. Gráfico de barra que você consegue ver os elementos que compõem o gráfico de barra. Por exemplo, aqui tem um gráfico de ativos, né, pela quantidade de ativos. E a pessoa consegue dar zoom in e ver os ativos que compõem aquele gráfico de barra. Por exemplo, aqui tem um detector de diodo e tal, e a pessoa pode analisar. Aqui tem uma navegação em 1 bilhão de comentários do Reddit, que foram postados, sei lá, em 2 meses nas principais comunidades, que a pessoa consegue ver navegando no que a gente chama Canvas, ela consegue analisar os comentários e até análise de infecção de hospital. Esse daqui é um hospital lá em Massachusetts que a gente estava ajudando a investigar um problema de infecção lá que estava se espalhando, as pessoas não estavam entendendo por quê, qual o padrão. Beleza, isso foi a pesquisa, né? Tranquilo até aqui? Alguma pergunta? Tranquilo. Show. Então vamos seguir. Tá. E aí, a partir da pesquisa, a gente tinha o desafio de criar um produto, né? Tá, uma tecnologia muito interessante, faz todo sentido. À medida que os dados escalam e crescem, as pessoas precisam de forma de visualizar isso, onde que esse produto pode ser aplicável. E aí em algum momento, a gente começou a olhar para o mercado de IoT, que como vocês sabem melhor do que eu, né, é um mercado em plena expansão, crescendo exponencialmente. Esse daqui é o gráfico de número de bilhões de dispositivos conectados, e as pessoas precisavam de uma forma de olhar esses dados. E tinha muito uma pegada que a gente estava trabalhando, que é a pessoa ter uma visão geral do dado
e conseguir fazer zoom in e ver a unidade, né? Porque se eu tenho 10 mil sensores, mas se um sensor está alarmando, aquele sensor importa. E a pessoa precisa ir lá e entender o que está acontecendo. Diferente no site de e-commerce, que lá, se eu tenho 1 milhão de clientes, se eu perder um, não importa tanto, mas no mercado de IoT a unidade é crítica. Então a gente começou a explorar esse mercado e focar a empresa nesse mercado. E a gente acabou transformando essa tecnologia no produto de gêmeo digital. E o que é um gêmeo digital? É uma representação digital de um processo, sistema ou ativo do mundo real em 2D ou 3D para fins de simulação, monitoria ou manutenção. Porque à medida que a gente foi trabalhando com as empresas de IoT, o que elas queriam? Querem uma forma intuitiva e fácil de visualizar os meus dados. Então ela precisa estar em contexto, precisa estar no contexto do meu equipamento, precisa estar no contexto da minha planta, precisa estar no contexto do meu processo produtivo. Porque senão vira uma tabela, que nem eu mostrei lá no começo, uma tabela gigantesca, que não ajuda muito a pessoa a entender o que está acontecendo com o dado. E aí eu vou mostrar algumas das nossas visualizações de gêmeo digital. Ainda tem um slide aqui. E o que é fazer essa digitalização do ativo, né? Trazer do mundo real para o digital? Você tem várias formas, né? Você pode ter um modelo 3D do equipamento, que nem uma turbina Siemens aqui. Você pode ter uma foto que dá contexto para a pessoa. Você pode ter um diagrama técnico, por exemplo, um diagrama de um técnico de equipamento ou até mesmo uma planta. Então, tem várias formas de você fazer essa digitalização, trazer do mundo real para o mundo físico e adicionar contexto para os seus clientes. E aí, vamos lá. E aqui, por exemplo, a gente tem uma visualização de laboratório, né, de uma operação de laboratório, que eles estão separados nos Estados Unidos, né? Então, rapidamente eu consigo ver o estado de todas as minhas operações e eu vejo que o laboratório 3 está em crítico. Então eu clico, no momento que eu clico, ele já me traz aqui para a região de Las Vegas, né, onde esse laboratório está localizado. E eu faço um pouco mais de zoom, eu já consigo ver a minha operação de forma mais detalhada. Esses aqui são todos ativos no laboratório, onde eu tenho, por exemplo, refrigeradores, computadores, microscópio. Eu tenho monitoria de quarto também, né, que eles fazem muita monitoria de temperatura, umidade e pressão. Na indústria, o pessoal faz monitoria de amônia, tem outros critérios, dependendo da necessidade. Então, a qualquer momento, a pessoa pode, por exemplo, selecionar um quarto e ver o histórico de temperatura. E aí eu consigo dar zoom in de novo e aí ver as medições individuais. Aí ver se o sensor está coletando o tempo esperado, tipo a cada 5 minutos e tal, e confirmar o padrão. E aí, por exemplo, aqui eu tenho uma máquina também alerta, né? Então, principalmente na indústria, às vezes tem máquinas muito grandes que a gente quer ver em detalhes dessa máquina onde que o alerta exatamente está acontecendo, qual sensor está alarmando. Então aqui a gente tem uma turbina 3D, que você pode navegar e tal, dá até para entrar aqui dentro, por exemplo. Cadê? E ver o tubo dela, os detalhes da peça interna e você também visualizar os detalhes dos sensores. E aí você pode interagir também, né, com o 3D. Você clica no sensor, mostrar a história, que você vê que de fato aqui teve um pico de temperatura nesse tempo aqui, esse valor. Então, você percebe que a gente tem aqui uma visualização intuitiva em escala. Eu posso ter, sei lá, uma operação global de 1 milhão de sensores que a gente permite a pessoa facilmente ter uma visão geral do que está acontecendo em poucos cliques da operação para uma planta, para o equipamento, para um sensor específico. E trazendo também outras formas de contexto, por exemplo, aqui é uma visualização de processo, né? Aqui a gente tem uma linha de produção de fábrica de toalha de papel, que se espalha em vários andares na fábrica, e aqui eu tenho todos os equipamentos e os pontos sendo monitorados. E a qualquer momento eu posso clicar no equipamento, por exemplo, tem uma plotter aqui, e ver o desenho técnico com sensores anexados a ela, né? E eu posso clicar aqui e ver os cortes
Então isso traz mais contexto ainda, porque existem máquinas muito complexas, tipo a Plotter da Unilever, que para dar mais contexto é importante mostrar esses vários cortes internos para saber exatamente onde que está o problema. E a gente tinha um desafio muito grande de tornar isso muito fácil de criar e editar, né, porque beleza, se não for fácil as pessoas largam com o tempo. E aí o Ropar ele é todo estruturado no que a gente chama de um conceito de layers. Então, por exemplo, eu tenho esses ícones aqui, representando os ativos, esses ícones são uma layer. Então, por exemplo, eu posso mexer no tamanho deles, maior, menor. Posso mudar a cor, vamos supor, vou mudar a cor para um verde, laranja, cinza. Mexer na opacidade, eu animo, vamos supor, eu quero que os ativos pisquem. Você vê que agora os ativos estão piscando, ou só piscar os que estão em alerta. Eu quero que eles façam o efeito de fade in e fade out. Pra eles aparecerem e desaparecerem. Você vê que tem um círculo aqui atrás dos ativos, né? Isso é outra layer também. Então, vou só tornar eles maiores aqui para você ver. E os quartos é outra layer, uma layer de polígono. Então, trabalhando com poucos primitivos, é que nem brincar de Lego, né? Você consegue criar visualizações complexas, né? Vamos mudar o quarto para cinza e fazer eles piscar. Então, o Fernando costuma chamar a gente de Miro do IoT, né? Porque brincando com esses elementos simples, você consegue criar combinações complexas. E aí, para mover os ativos, é muito simples também, né? Eu tenho aqui, esse equipamento está aqui, esse outro equipamento está aqui, eu tenho esse quarto aqui, que está aqui, e por aí vai. E eu quero criar uma visualização de processos. É o mesmo princípio. Eu tenho as layers, que vamos supor que eu tenho uma layer de linha, né? Então, eu vou fazer ela mais grossa só para vocês verem aqui, mudar a cor delas. E por aí vai. Isso dá flexibilidade para vocês atenderem o seu cliente na visualização que é mais fácil para ele. E aí eu vou mostrar alguns exemplos da IBBX. Esse sensor aqui está exatamente aqui nesse cantinho aqui. E esse daqui está nesse cantinho aqui. Certo? A gente permite você digitalizar a operação do cliente de vocês de várias formas possíveis. E aí falando de IBBX, né, a gente tem trabalhado muito com a Nath, com o Gabriel, o Henrique, aí para trazer todo esse potencial para dentro do Retina, que é a plataforma que o cliente de vocês já está acessando. Então não faz sentido dar uma outra plataforma para o cliente aprender, um outro login, um outro link, outro acesso. E no Retina existe uma hierarquia, né? Vocês têm empresa, unidade, equipamento e ponto. E a nível de empresa, unidade, a gente traz uma visualização de mapa ou de processo, que vocês podem criar a visualização da planta ou do processo da unidade. E no equipamento a gente tem todo esse mapa processo, porque o equipamento é representado dentro da mapa processo. E também vocês podem trazer foto e 3D para o equipamento. E a mesma coisa para o ponto. Então, trazendo alguns exemplos aqui. Por exemplo, essa daqui é a unidade da PAN em Barra Mansa, né? Então, a gente consegue dar zoom in e você vê que carrega todos os sensores no contexto de todos os equipamentos. Eu consigo dar zoom in de novo e eu vejo todos os sensores que estão trabalhando naquela operação. Eu dou zoom out, eu tenho a visão geral, eu dou zoom in, eu vejo o contexto. E aí a PAN, se eu não me engano, eles têm ela tem 2 unidades, então eu consigo ver aqui, ter a visão geral das 2 unidades e fazer o zoom para unidade específica. Falando de equipamento, aqui na própria PAN a gente tem esse exemplo de foto, né? O Léo, na época, subiu uma foto aqui e fez o drag de sensores, é o mesmo fluxo lá que a gente estava falando no Ropara, você clica aqui, sobe a foto e só não vou subir aqui para não estragar o trabalho dele, e aí depois você arrasta os sensores para dentro do campo. E o cliente quer uma visualização totalmente diferente, que nem o Lucas fez, muito legal lá com a Braskem. Eu quero ter um diagrama semi-técnico aqui do motor com os pontos e as métricas associadas.
E aí, mesma coisa, a gente tem os pontos aqui, né, que eu consigo posicionar, e eu tenho as métricas que eu consigo posicionar também. Dentro desse diagrama técnico. Visão de processo. Tem um exemplo aqui da Unilever, que a gente tem o processo deles da linha Dove. Você clica aqui, dá zoom in, você tem a visão do equipamento, você clica, dá zoom out. E hoje essa visão do processo está em dev do Retina, mas em breve vai estar disponível para vocês também. E aí vocês conseguem editar as linhas, acho que eu não mostrei edição de linha aqui, né? Aí clica aqui, por exemplo, essa linha aqui é para cá, essa linha aqui é para cá, então vocês conseguem ver todo o diagrama do processo do cliente dentro do Roparo. Então o objetivo é trazer todo esse potencial de digitalização para dentro da plataforma Retina, né? Através desse produto de GM digitais que é a Roparo. E a ideia é tornar o dado muito mais inteligível para o cliente de vocês, para eles facilmente conseguirem acompanhar a operação em escala e reagir de acordo. E eu acho que com isso eu cobri os pontos principais que eu gostaria de passar para vocês. Alguma pergunta, dúvida? Da minha parte aqui, não, cara. Parabéns aí por essa apresentação, bem legal. Onde vocês chegaram e tudo que vocês já passaram aí para chegar nesse patamar. Legal, top. Agradecer a vocês a colaboração também, né? Claro que isso não teria acontecido sem a ajuda de vocês e trazer uma experiência integrada, que nem o que a gente está construindo para o cliente faz toda a diferença. Show! Então acho que é isso. Meu e-mail é ricardo@ropara.io. O pessoal também tem meu WhatsApp. Suporte e implantação do cliente, tirar dúvida. Ricardo, meu cliente queria uma visualização assim, eu assado, eu queria ver de uma forma diferente, será que vocês conseguem me ajudar? Só me procurar que a gente dá todo apoio para vocês conquistarem o coração do cliente de vocês. E se eu não estiver disponível, hoje nosso ponto de contato principal é a Nath. Vocês podem conversar com ela também e ela consegue canalizar as demandas para a gente. Ok, Ricardo. Show! Obrigado então, pessoal. Qualquer coisa, só escrever. Um abraço, um ótimo dia para vocês.